Devo admitir que fiquei até com certa pena do Carluxo depois da humilhada que ele levou do André Janones, porque o Carlos fez uma postagem bem agressiva em uma rede social a respeito da Janja, e aí o Janones veio com os dois pés no peito do Carlos, que deve tê-lo feito chorar, porque o Janones começou a provocar falando que a mãe do Carlos chifrava o Bolsonaro com todo o batalhão, pegando num ponto muito sensível para a família Bolsonaro. E me impressiona como que Carluxo, Bolsonaro e toda a família detestam as mulheres. Só que no caso do Carluxo é ainda pior, porque ele nunca conseguiu superar o divórcio do pai com a mãe. Então ele fica incomodado quando vê qualquer casal feliz, já que ele, Carlos, se sente responsável pela separação dos pais. Mas eu quero que você coloque nos comentários, por que vocês acham que os bolsonaros não gostam de mulher? E mais ainda, você ficou com pena do Carluxo depois da humilhada do Janones? Se você gostou da humilhação, deixa o seu like e se inscreva no canal. O Carluxo, ele não gostou de uma crítica que a Janja fez aos senadores bolsonaristas e isso ficou, assim, deixou o Carlos revoltadíssimo. Ele teve um ataque de purpurina. Chamem os índios para abraçarem o Carluxo. Mas você ficou sabendo daquele episódio grotesco do Eduardo Girão, que quis levar ao Silvio de Almeida, durante uma audiência no Senado, uma réplica de um embrião. E aí o Silvio de Almeida, ele tratou aquela situação com muita polidez e humilhou o nosso queridíssimo, nem tanto, Eduardo Girão e também a Damares Alves. O Sérgio Moro, patético que é, quis sair em defesa mostrando solidariedade ao Eduardo Girão. Link aqui no card para que você entenda essa história do Girão e como o Sérgio Moro desceu ainda mais ao fundo do poço para defender essa atitude grotesca do Girão. Mas a Janja, diferentemente do Moro, ela fez uma postagem em uma rede social criticando a postura do Girão, falando que a oposição a Lula é um nada. E de fato o Girão, ele é um nada mesmo. Só que aí o Carluxo, ele ficou super revoltado com a Janja e fez uma publicação compartilhando ali, uma publicação em resposta a uma reportagem de um site falando o seguinte: imagina isso acasalando com Lula na prisão, só podia dar nisso. E ele fez essa postagem, claro, de um tom muito agressivo, com um termo que é mais remetido a animais, dando a entender que ele considera Janja e Lula como sendo animais nos seus momentos mais íntimos e também nos momentos públicos. É interessante porque não havia esse tipo de intimidade de Lula e Janja lá em Curitiba, na época que Lula esteve detido, pelo menos segundo as informações que nós tínhamos. Não havia essa situação que acontece em presídios convencionais. Então chama a atenção essa revolta do Carlos e esses termos utilizados. Só que tem aquela história, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E o Janones, ele veio direto na jugular do Carluxo. Porque o Janones, em resposta ao Carlos, postou uma foto do Carluxo falando o seguinte: olha, a sua mãe acasalando com todo o batalhão do exército enquanto era casada com o seu pai, só poderia dar nisso. E postou a foto do Carluxo. E assim, essa história do Bolsonaro ser corno já é algo bastante conhecido. Até um ex-funcionário da Ana Cristina Valle, que foi a segunda esposa do Bolsonaro, revelou que o Bolsonaro ele era chifrado. A Ana Cristina Valle tinha lá um relacionamento fora do casamento com um bombeiro, né? E a gente na época brincou que o Bolsonaro era o homem da mangueirinha e o bombeiro era o homem do mangueirão. Para lembrar essa história muito já antiga, link aqui no card. Então esse assunto, pessoal, é um assunto muito sensível para a família Bolsonaro, chamar o papai de corno. Tanto que depois dessa, o Carluxo, ele ficou com o rabinho entre as pernas. E teve a resposta que talvez ele tanto almejasse, né, do André Janones. Só que o Janones não é o Jean Willis, né? Porque naquela época dos embates, antes de 2018, o Bolsonaro e os bolsonaristas antagonizavam com o Jean Willis. Só que o Janones não é Jean Willis, ele sabe jogar muito bem o jogo bolsonarista e ele sabe baixar o nível pro ponto que os bolsonaristas gostam. Isso causa, claro, revolta ao Carluxo saber que o papai era corno. E mais ainda, o que deve causar mais frustração e mais revolta no Carluxo é o fato que o Bolsonaro ele pode escapar da prisão justamente se assumindo corno. Porque aquela história da Janaína Pascoal, que o Bolsonaro recebeu joias do príncipe saudita porque o príncipe estava apaixonado platonicamente pela Michelle, acaba, como posso dizer, sendo uma boa desculpa, porque é a única desculpa que o Bolsonaro tem no momento. Por que ele recebeu essas joias tão caras?
E o príncipe estava apaixonado e queria dar um tchuca na Michelle. É isso ou falar que o Bolsonaro recebeu por algum escândalo de corrupção qualquer. Link aqui no card. Então imagina só passar pela cabeça do Carluccio que a melhor desculpa pro pai para não ser preso é admitir que ele era corno. Porque se ele vai admitir que era um presente para Michelle, porque o príncipe estava platonicamente apaixonado, é confessar que ele era corno. As piadas vão vir a mil. E isso, pessoal, provoca muita revolta no Carlos. Porque o Carluccio, ele criou na cabeça dele, e também criou para todo o Brasil, uma percepção, uma imagem, quase um personagem referente ao pai. Foi o Carlos que criou a imagem do antissistema, do vingador de direita, do revolucionário e principalmente do macho Bolsonaro. Mas isso não condiz com a realidade. Porque quando o Bolsonaro ele foi acossado pelo STF, sendo que ele poderia ter um mandato cassado, ele chegou implorando de joelhos. Quando o Bolsonaro ele foi agredido pelo ex-marido da Ana Cristina Vale, porque o que aconteceu? O Bolsonaro ele começou a ter um relacionamento com a segunda esposa na época que ele era casado e na época que ela também era casada. O ex-marido dela se encontrou com o Bolsonaro no estacionamento do Congresso e ele deu um soco no Bolsonaro, o Bolsonaro caiu no chão e não falou nada. Então de corajoso, de bravo, de revolucionário, o Bolsonaro não tem nada. Mas o Carlos criou essa imagem. Para ele, Carlos, também. Porque o Carlos projeta no Bolsonaro os seus próprios fracassos e tudo aquilo que ele gostaria de ser. Então quando o Carluccio percebeu que o Bolsonaro ele não era esse revolucionário, quando o Carluccio percebeu que o Bolsonaro ele estava se curvando diante do STF, ele abandonou o pai nas redes sociais. Tanto que desde o dia 16 de abril não há uma postagem do Bolsonaro no Twitter. Link aqui no card para você entender esse abandono do Carlos. E vendo que o pai ele é um corno, ou seja, ele é alguém que se submete a uma mulher e não reage a esse chifre, a essa traição, ele fica ainda mais revoltado. Porque o Bolsonaro ele não é macho. E ele, Carlos, também não é. Mas o Carlos não é macho não no sentido de coragem, mas talvez seja porque ele não se assumiu o que ele realmente é. O amor platônico ou o próprio amor romântico com o índio. E ele projeta no Bolsonaro isso. E ao ver que o pai não é macho, ele se frustra, ele se revolta. E a felicidade de um casal terceiro, como no caso Lula e Janja, também revolta o Carlos. Porque o Carlos ele nunca superou o divórcio dos pais. O Carlos ele está em uma constante adolescência. Tanto que a gente vê as postagens do Carlos, o comportamento dele. É um comportamento de um adolescente rebelde. Ou de uma criança que não conseguiu superar o divórcio dos pais. Então quando ele vê um casal junto, feliz, ele se revolta. Porque o pai e a mãe dele não tiveram essa mesma felicidade. E o pior é que no caso do Carlos, ele se vê como sendo o pivô dessa separação. Porque o Carlos foi usado por Bolsonaro para tirar a mãe da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O Carlos, em 2000, ele foi lançado pelo Bolsonaro para enfrentar a própria mãe e ele derrotou a mãe. Tanto que quando o Carlos ele entra para a sua diplomação, ele entra de mão dada com o Bolsonaro. E depois ele se sentiu usado pelo pai, ele brigou com o pai, ficou anos sem se falar com o Bolsonaro e pediu desculpa para a mãe. Então ele vê como sendo um elemento dessa família distópica, na qual o pai joga o próprio filho contra a própria mãe. Então quando ele vê, olha, existe alguém que tem uma família feliz, ele se revolta. Mais do que os próprios outros irmãos, porque ninguém teve um papel tão central quanto o Carlos nesse cisma da família dele, nessa cisão. E eu vejo que o Carluccio, ele é o único que consegue entender tão profundamente o fracasso e a frustração bolsonarista, porque todo bolsonarista em essência é um fracassado. São pessoas que tiveram insucessos na vida, mas não conseguiram dar a volta por cima, superar esses insucessos. E o bolsonarismo é o movimento político dos fracassados. E Carlos sente isso. Carlos é um fracassado em termos familiares. Carlos é um fracassado com relação com os pais, porque ele se voltou com a própria mãe, se revoltou completamente, ele vê que a família dele é uma família que não existe, ele é um próprio fracassado com relação à felicidade dele e os próprios sentimentos, e também ele é um fracassado porque ele nunca conseguiu ser nada além de vereador, mesmo tendo poder. Tanto que um dos motivos para a ruptura do Carlos com o Bolsonaro foi o fato do pai nunca o considerar para um outro cargo senão de vereador. Ele é muito mais capaz do que todos os outros irmãos e de fato ele é. Ele é muito mais leal a Bolsonaro do que qualquer outro, do que o Flávio, do que o Eduardo. Mas mesmo assim Bolsonaro não o considera. Então ele é um fracassado.
E nesse novo momento do bolsonarismo, acabando aquele bolsonarismo mais radical, para o surgimento desse bolsonarismo mais soft, mais palatável, junto com Michele, eu vejo que o movimento bolsonarista pode se perder um pouco, porque ninguém sabe movimentar ou engajar o bolsonarista como o Carlos, porque ninguém é tão frustrado quanto o próprio Carlos. E talvez até o bolsonarismo ele acabe rompendo, mantendo o velho bolsonarismo e surgindo esse novo bolsonarismo. Mas isso é algo que nós temos que aprimorar um pouco mais na nossa tese.